Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmo 126, versículo de número 3. Com esta leitura, nós abrimos o programa A Voz Congregacional neste dia 7 de outubro, dia em que se comemora o Dia do Compositor Brasileiro. E aqui, desde já, vai as nossas homenagens para todos os profissionais da área. Queremos saudar todos os amados ouvintes da CPAD FM 96.1 com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje o nosso programa é o programa de número 127. Pela graça de Deus, depois de mais uma semana, estamos de volta para anunciar as boas novas do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O programa de hoje é um programa especial, porque hoje estamos recebendo aqui a presença do pastor Sérgio Paulo, ele que é presidente da nossa denominação, da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, e ele vai falar aqui um pouco sobre o aniversário de 50 anos da nossa denominação. Isso mesmo, nosso jubileu de ouro, que ocorrerá no próximo final de semana. E para a realização de mais este programa, se encontram aqui no estúdio da CPAD, este que vos fala, o pastor Samuel Santos. Aqui à minha esquerda, o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é o coordenador geral dessa programação. E como já foi anunciado, aqui do meu lado também o pastor Sérgio Paulo. Na operação de áudio, o nosso amado irmão Flávio, com toda a sua eficiência e brilhantismo. Além das festividades do jubileu, nós temos muitas outras bênçãos da parte de Deus para a sua vida. Então você que está aí em casa fazendo aquela refeição abençoada, fique sintonizado com a nossa programação que está apenas começando. Se alimente do pão da terra, mas se alimente também do pão do céu. Com certeza temos uma palavra de Deus ao seu coração através da devocional desta tarde, né? Na verdade, estamos iniciando, né, o período da tarde desse sábado ensolarado, dia 7 de outubro, como foi anunciado, dia do compositor brasileiro. Que Deus abençoe, principalmente os compositores evangélicos, né, que têm sido instrumentos de Deus para abençoar a vida de muitas pessoas com as suas canções. Como sempre, vamos começar o programa de hoje invocando a bênção do Senhor, porque sem a bênção de Deus nós não podemos fazer nada. Então fica aí ligadinho, não mude de faixa, não mude de estação, não vá fazer outra coisa, fique sintonizado conosco, tá bem? Você que é daqui da Grande João Pessoa ou de outra localidade aonde as ondas desta rádio puder alcançar. Vamos orar com o pastor Eudes, daqui a pouco voltamos com muito mais, inclusive vem aí na sequência grandes hinos para a nossa edificação espiritual. No programa Voz Congregacional é momento de oração. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa imensa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui na CPAD FM neste início da tarde do dia de sábado. Queremos te agradecer por esta emissora, por esta programação,
todos os nossos queridos ouvintes e pedimos uma bênção especial para eles nesta tarde, que o Senhor esteja graciosamente abençoando cada um deles, bênção extensiva a todos os seus familiares, abençoa a programação, tudo aqui seja feito unicamente para a glória e o louvor do teu grande e poderoso nome. Esta é a nossa oração que nós fazemos com gratidão, em nome de Jesus, amém. Já te vi, sei como estás. A palavra eu não mudo, que eu falei acontecerá. E porque entristece o teu coração, se a vitória é certa, passa o vento e chuva, mas chega o verão. Quantas vezes tua alma quer desesperar, dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, a tua alma chora, tentando vencer, mas Deus manda dizer: sou dono da glória. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, eu achei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de Raquel Silva, além da canção Eu Não Mudo, que inclusive é a trilha sonora do nosso programa, né? Queremos aqui mandar um alô especial para os nossos ouvintes de Cadeira Cativa, né? E o alô de hoje vai para o casal professor e pastor Pedro e sua esposa Odete Carneiro. Ela que é também irmã do presbítero Osmar Carneiro, né? Muito conhecido na nossa denominação. Este casal é da Igreja Congregacional de Mangabeira, primeira igreja, pastoreada pelo reverendo Pedro Inácio. Então aqui vai o nosso alô para eles. Eles nos encontraram, né, no último fim de semana e disseram que não perde um programa, inclusive chegam até retransmitir, né, o programa lá no seminário, onde o professor Pedro também dá aula. Então se sintam abraçados por todos nós, viu, irmão Pedro e irmã Odete. Inclusive, né, além deles, nós queremos estender este abraço fraternal para todos os demais ouvintes assíduos do nosso programa, né? Às vezes a gente anota o nome, como eu já falei, às vezes a gente esquece, né? O pessoal diz, olha, eu tô ouvindo o programa, não perco um, dê um alô lá, e a gente fica de dar e às vezes acaba esquecendo, mas sintam-se todos abraçados, ok? A gente aqui faz o máximo para atender a todos. Que Deus abençoe. Hoje nós não teremos, né, o nosso momento social. O diácono Euclides não está aqui para representar a Secretaria de Missões devido à singularidade do nosso programa hoje, mas aqui vai o alô para esse casal e também para os aniversariantes de forma geral desta semana. Sem mais delongas, vamos passar aqui a palavra para os pastores Eudes Lopes e o pastor Sérgio Paulo, que vão aqui falar um pouco sobre as festividades do nosso jubileu. Pastor Eudes. Samuel, boa tarde, Pai do Senhor, né? Flávio, pastor Sérgio, é um prazer imenso tê-lo conosco aqui no início desta tarde de sábado no programa Voz Congregacional, né? Todo dia que a gente tem um privilégio de ter o presidente da nossa denominação. É verdade. Né? E Sérgio, eu gostaria que você falasse assim para os nossos queridos ouvintes como é a nossa denominação, como é que está, qual que é a sua perspectiva futura e esse evento tão precioso que nós estamos aí prestes a realizar, que é o nosso Jubileu de Ouro, né? Já que você ocupa a primeira posição nesse ministério, você é pastor da primeira igreja congregacional aqui de João Pessoa, ali em Cruz das Armas, e Deus levantou para esta obra, e os nossos ouvintes com certeza vão querer ouvir de você, da sua própria boca, os seus lábios, né? O que Deus fez na sua vida e também na denominação, na igreja, através do seu ministério. Boa tarde, na paz do Senhor, pastor Eudes, pastor Samuel, todos os ouvintes da CPAD, em especial aqueles que estão nesse momento ouvindo essa programação com o intuito de cooperar conosco nesse nosso jubileu. Na realidade, pela graça de Deus, nós estamos à frente dessa denominação, que é uma denominação histórica, cuja a sua história é belíssima pela ação poderosa do Espírito Santo na vida dos congregacionais, isso em meados da década de 60, e hoje somos frutos dessa ação poderosa de Deus na vida dos nossos irmãos, né? E Deus, pela graça, por sua graça, tem me concedido, depois de vários homens que estiveram à frente da nossa denominação, que fizeram um trabalho excelente, belíssimo, nos conceder o privilégio de poder estar cooperando também na direção dessa denominação. A nossa denominação, ela tem os seus fundamentos históricos, desde a Reforma Protestante, e ela tem guardado a palavra do Senhor, né, como regra de fé e prática,
ela tem guardado a pregação genuína do Evangelho. É uma denominação que vivencia os preceitos da Escritura Sagrada com seriedade, e isso faz com que nós possamos estar cooperando nesta obra, entendendo que estamos fazendo a vontade de Deus. Pastor Sérgio, os congregacionais no Brasil têm duas grandes divisões, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso aí, para que os ouvintes possam conhecer também a nossa denominação, como o senhor falou, é séria, é fundamentada nas Escrituras Sagradas e zela pela pureza do Evangelho, né? Ok. Em 1959, a Igreja Evangélica Congregacional em João Pessoa estava em festa em uma comemoração das senhoras. Naquela época, o pastor Dorival Rodrigues Beck foi o preletor do evento. As pregações desse pastor ali causaram um grande despertar espiritual, e muitas decisões aconteceram, e a experiência do batismo com o Espírito Santo, entendida também como um evento após a conversão, foi vivenciada naquela época. Com a realização do primeiro encontro nacional de renovação espiritual em Belo Horizonte, Minas Gerais, que teve a participação do pastor da igreja, na época, pastor Jonatas Ferreira Catão, a Igreja Congregacional em João Pessoa passou a ser destaque no cenário de avivamento espiritual que começava nas igrejas históricas do Brasil. Pouco depois se juntaram a esta visão a Igreja Congregacional em Campina Grande, que tem o pastor Raul de Souza Costa à frente dessa igreja, a segunda Igreja Congregacional de Campina Grande, cujo pastor era o pastor João Barbosa de Lucena, a Igreja Congregacional de Patos, que era pastoreada pelo pastor José Quaresma de Mendonça, a Igreja Congregacional em Alagoa Grande, dirigida na época pelo presbítero Dr. Guimarães Toledo Salles, a Igreja Congregacional em Totó, no Recife, dirigida pelo pastor Isaías Correia dos Santos, a Igreja Congregacional em Casa Amarela, em Recife, que era dirigida pelo pastor Roberto Augusto de Souza, a Igreja Congregacional do Pina, em Recife, pastor Moisés Francisco de Melo, e uma congregação em Caruaru, a congregação da igreja, que era dirigida na época pelo pastor Jonatas Ferreira Catão. E no ano de 1967, no mês de junho, na cidade de Patos, aconteceram os congressos femininos e de mocidades congregacionais. Estes eventos foram de muito impacto e tiveram muita repercussão. A liderança da denominação naquela época, dos congregacionais, que era chamada de Igreja Evangélica Congregacional do Brasil, o que hoje é chamado de UISCB, né? Ou seja, a União de Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, elas não concordaram com os rumos daquelas igrejas que tinham se juntado nesse momento, e convocou um concílio extraordinário no dia 20 e 21 de julho, e na Igreja Congregacional em Feira de Santana, na Bahia. Né? E essas igrejas participaram, né, desse evento. Né? Aconteceu que nesse referido concílio, a decisão final foi por não haver concordância, e assim essas igrejas foram afastadas da UISCB. Né? Inclusive os pastores também, né? Sim, os pastores também foram afastados, né, que estavam juntos ali. No caso, nós tínhamos aí o pastor Jonatas Ferreira Catão, o pastor José Quaresma, o pastor Isaías Correia, Moisés Francisco, Raul Souza Costa, João Barbosa e Roberto Augusto, sendo negado então qualquer palavra até para eles se defendessem naquele momento. Aí eles, para não ficar isolados, resolveram se juntar e organizar o que hoje nós chamamos da Aliança das Igrejas. O pastor Jonatas Ferreira Catão foi o grande mentor, né? Da Aliança, né? No caminho de volta, quando eles saíram lá de Feira de Santana, Bahia, não é? Então o pastor Catão sugeriu que se reunissem, né, e formassem um grupo com essas mesmas características congregacionais, e foi marcada uma reunião dia 13 de agosto em Campina Grande, né? E ali foi realizado um contato com o pastor Servilho Benício, da Igreja Congregacional de 18 do Forte, de Aracaju. E sua igreja já estava seguindo os caminhos da renovação espiritual também, e após ouvir os últimos acontecimentos, se mostrou favorável à criação da denominação, né? E em todas as negociações prévias, visitas a pastores, sugestões de direção, o trabalho do pastor Jonatas Ferreira Catão foi de estimado valor para surgir então a aliança, né? Ele foi um grande líder nisso aí. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, na época mais na frente um pouquinho, né? Eu era membro da igreja preteriana aqui no centro da cidade, e por causa da renovação espiritual eu fui para a igreja congregacional, né? E passei lá com o pastor Catão 32 anos. Eu fui consagrado diácono, fui eleito diácono, eu era consagrado na igreja preteriana. Aí eu fui eleito diácono, fui consagrado presbítero e pastor. Recebi 3 imposições de mão. Se levar para o céu, eu já estou no terceiro céu de todo mundo, né? Dos nossos queridos ouvintes. Mas a denominação cresceu muito pela graça de Deus. Não foi isso aí?
É interessante que às vezes a gente olha para os congregacionais e diz, rapaz, é tão pequeno, mas na realidade nós iniciamos o trabalho com 7 igrejas, não é? E mais algumas que se associaram depois, né? Hoje nós estamos com mais de 100 igrejas, fora, eu acho que umas 150, 200 congregações no nosso país. Temos também trabalho fora do Brasil, como na Bolívia, na Espanha, na Tailândia, nós estamos indo agora à África, né? Então estamos expandindo pela graça do Senhor. Pela graça divina, e a bênção do céu, a gente saber que Deus está trabalhando em nosso meio também, né? Bendito seja o nome do Senhor, né? Ou seja, e esses 50 anos, né, de denominação, né, que é um marco histórico, né, na vida de uma instituição, né? O que é que você está pensando, assim, o que vai acontecer, né? Os pregadores, o tema, esse trabalho tão grande, onde vai ser, os horários, os dias dos cultos, dá uma informaçãozinha para os nossos queridos ouvintes, que eles estão ansiosos também, porque com certeza muitos querem participar, já que a entrada é 0800, né? Sim, com certeza. Então, a oportunidade está dada a todos aí, né? Na realidade, quando a gente olha para o nosso histórico, né? Então, não poderíamos deixar passar uma data tão magnânima, né? E essa data, para nós, assim, é um marco, né? Estamos com um tema chamado Obra Santa, porque entendemos que o surgimento da nossa denominação foi uma obra do próprio Espírito de Deus. Se for uma obra do Espírito de Deus, então nós não podemos deixar de considerar aquilo que Deus realizou em nós. Não foi uma questão de decisão humana. Nós não formamos uma denominação porque houve uma cisão por desejos humanos ou alguns outros problemas. Pelo contrário, né? Nós que gostaríamos exatamente, que no fogo do Espírito. No fogo do Espírito. Né? Deus é quem realizou isso, né? É tanto que hoje nós temos o Modus Vivendi com a própria União. Nós, os pastores da União de Igrejas, eles podem pastorear nossas igrejas. Os pastores da Aliança podem pastorear as igrejas da União. Nós temos um Modus Vivendi excelentes aí. Então, hoje no Jubileu, nós queremos celebrar isso, celebrar a obra de Deus, a obra do Espírito de Deus, a transformação, a renovação de vidas, e temos o intuito de também marcar a nossa identidade denominacional. Queremos apresentar para aqueles que estarão lá conosco no Ronaldão, nos dias 13 e 14 desse mês, né? Que estamos preparando uma festa bonita. Na próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira, né? Inclusive queremos aproveitar o momento e convidar todos os nossos ouvintes, né? Para que possam estar conosco dias 13 e 14 no ginásio Ronaldão, né? O dia 13 começa às 19h30, no sábado, dia 14, nós começaremos às 9h da manhã até a noite, né? Então vai ser todo um dia de festividade. O enfoque no sábado é a mensagem evangelística, né? Sim. Sobre, né? Nós queremos a intenção, né, de anunciar o evangelho na sua essência, pureza, e os outros trabalhos, né, ao longo do dia de sábado serão mais assim, né? Trabalhos internos e também para o público, né? Mas a ênfase é outra, né? Perfeitamente. Nós entendemos que uma das grandes obras do Espírito Santo é a regeneração. Então, o nosso foco é a transformação de vidas, né? Porque ser dirigido pelo Espírito, ser cheio do Espírito, pressupõe a conversão, né? Pressupõe uma conversão. Então, estamos mobilizando as nossas igrejas, né? Nosso intuito é termos pelo menos 2.000 pessoas não crentes para poder ouvir o Evangelho naquele dia, e quem sabe o Senhor, por sua graça, faz uma transformação na vida dessas pessoas, né? Então, esse é o nosso intuito, né? Eu sei, também vem caravana, né? Está vindo caravana de toda a Paraíba, da nossa sim. Federação, né? Sim. A nossa igreja está recebendo a caravana lá do pessoal da Bahia, né? Juazeiro da Bahia, né? Isso. 40 pessoas virão no ônibus, nós vamos instalar lá na igreja para ficar pertinho ali do Ronaldão, fica fácil pode ir até a pé, né? Para participar das reuniões, né? E temos visto essa mobilização graciosa, né? As igrejas daqui de João Pessoa acolhendo os irmãos que estão vindo de outros estados, de outras cidades. Grande, né? Sim, Pátio, a Paraíba toda em peso. Paraíba toda está vindo em peso, né? E muitas representações dos outros estados, né? Aqui conosco. E a expectativa de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas, pelo menos, na expectativa de que vão estar participando conosco. E se somarmos com as igrejas aqui que podem estar conosco, né? Nós seremos um grande público. Amém, graças a Deus. E no domingo, pastor? Vai ter coisas boas lá, excelente. Sábado, né? Por exemplo, vamos lançar uma Bíblia, né? Comemorativa, sim. né? Nós estamos aí preparando a Bíblia comemorativa de 50 anos. Essa Bíblia vai ter todo um histórico sobre o que é congregacionalismo, sobre o surgimento do congregacionalismo, sobre o congregacionalismo brasileiro, sobre o surgimento da aliança.
Também nessa Bíblia nós estaremos ofertando àqueles que adquirirem a Bíblia, né, a nossa confissão de fé. Né? Faz parte da Bíblia. Do livro, né? Sim, faz parte da Bíblia, né? Então, nós estamos também lançando um livro sobre o congregacionalismo, pastor Joelso Gomes. É um livro que aqueles que já leram os seus manuscritos, né, tem elogiado bastante. Ele tem trazido informações que até o momento estavam muito ocultas na história do congregacionalismo, bem como tem sido bem dinâmico esse livro, um livro gostoso de ler. Possivelmente será um livro que vai ser acadêmico até para os nossos seminários, né? Sem dúvida, com certeza eu vou comprar um, já disse a ele que eu ia comprar. Inclusive a questão de quem que se interessar pela Bíblia, né, que é a Bíblia de luxo, né? Sim. E as letras são razoáveis, né? Em termos de tamanho, ela pode ser adquirida previamente pelo site da denominação, não é isso, pastor? Sim, pode. Na realidade, hoje, se você entra no site da Aliança, não é? Você pode entrar no site da Aliança Congregacional e lá tem um link, né? E você pode adquirir com a pré-compra, né? A Bíblia, com um desconto de 20%. Né? Tá R$40. Tá R$40 a Bíblia, né? Para quem comprar agora pela internet. Eu comprei a minha, viu? Eu também, já adquiri a minha, graças a Deus, adquiri, já recebi já o controlezinho para receber lá na... sim. Eu já estou com o voucherzinho lá, né? Para pegar minha Bíblia, né? Pronto, e aqueles que desejarem podem entrar agora no site da Aliança, bota lá Aliança Congregacional, abre lá o site, no banner já tem lá a Bíblia, então você pode clicar lá e quando clicar lá, vai direto ao link que você pode fazer a sua compra, fácil demais. Você pode fazer a compra com depósito bancário, pode fazer com cartão de crédito, né? Então, tá muito bom e fácil de você adquirir sua Bíblia. Então, faça isso agora, né? Enquanto está nos ouvindo aqui. Aproveita, porque uma Bíblia com qualquer acréscimo, né? É R$60, R$50, R$40. Essa Bíblia, por exemplo, né? Ela traz ela tem um valor histórico também tremendo, né? Quando fala da questão dos congregacionais, né? Então, para você entender melhor, né? A nossa história, a Bíblia está excelente quanto a isso. Inclusive, também vamos lançar uma revista da Escola Dominical, viu? Agora no Jubileu, sobre Robert Calley. Está sendo lançada. Pelo menos a outra que o Hugo falou comigo, eu escrevi a minha lição e entreguei para ele, né? Para ajudar na denominação. Eu me digo uma coisa em termos de infraestrutura, o que é que vai ser oferecido lá nesse evento, lá no Ronaldão, se tem cantina, se tem livraria lá, como é que estão essas coisas aí em andamento? Nós montamos uma livraria lá, né? E vai estar todo material de lateral. Luz e Vida também, não é? Está lá, né? E todo o material produzido pela editora Aliança, né? Então vamos estar promovendo isso. Também vamos estar apresentando ao público, né, a marca Aliança. Esperamos que possamos ter o produto no dia 13, pelo menos, lá, para poder oferecer aos nossos irmãos, para que eles possam apreciar todos os nossos produtos que são produzidos pela nossa denominação, né? Teremos um momento muito especial também, porque se você deseja almoçar lá, tem como almoçar lá também, né? Se você quer passar todo dia lá, tem como passar todo dia lá. A gente está preparando toda uma estrutura para que a gente tenha uma convivência maravilhosa, né? Teremos o nosso coral feminino, né? Sim, o coral de mil vozes ou 1.200 vozes. Puxa, As mulheres se juntaram, estão fazendo um coral lindo, né? E já estão aí ensaiando, e a expectativa é muito grande pelo coral. Teremos também a participação da orquestra, né, sinfônica, com o maestro Geraldo também, um coral de 500 vozes aí de várias igrejas aqui da nossa cidade, né? Então vai ser um momento muito especial. A pregação da palavra pelo pastor Ivan Marinho, né? No domingo ou no sábado? No domingo, na sexta e no sábado pela manhã, pastor Ivan Marinho, e no sábado à noite, pastor Nicasso Corrêa vai estar pregando também. De Caruaru, né? De Caruaru. Com certeza vai ser uma bênção muito grande. Estamos orando, as igrejas estão orando, jejuando, né? Sim. Fazendo vigília, né? Uma mobilização tremenda, vai ser bênção, né? Do céu ali, Jesus com certeza, né? Pastor Samuel, quer participar também das perguntas aqui, o pastor Sérgio? Aproveita o ensejo, viu? Tem algumas perguntas aqui. Pastor Sérgio, fale um pouco mais detalhado sobre a programação. A programação começa no dia 13, não é isso? Dia 13, às 19h30. Sexta-feira, a partir das 19h30. 19h30, né? E o tema da noite será o quê? O tema da noite será a obra do Espírito Santo na igreja. Com o pastor Orivan Marinho. Orivan, não é isso? Isso. E no domingo, no sábado, né? Sábado, né? Mais uma vez o pastor falando sobre esse tema um pouco mais. Vai ter uma mesa redonda também, não é? Sim, teremos uma mesa redonda no sábado pela manhã, onde nós vamos estar discutindo os desafios e perspectivas da aliança.
congregacional. E o encerramento, pregação, pastor Nicásio. Obra do Espírito Santo na regeneração. Agora, pastor, eu queria que o senhor também assim explicasse para o público em geral a questão dos congregacionais no Brasil, né? Não só em termos de aliança, mas também desde os primórdios, como Robert Calley, né, o missionário. Sim. De aliança, né, são 50 anos, mas de congregacionalismo é muito mais, né? A aliança começou em 1967. Hoje nós estamos completando 162 anos, né, do congregacionalismo no Brasil, né? Foi de 1855, né? A obra começa aqui no Brasil, né? Sim, começa aqui no Brasil. No dia 10 de janeiro, 10 de maio de 1855, né? O Robert Calley, né, que foi o nosso missionário, né, de verdade, que chegou aqui no nosso Brasil. Ele era escocês? Escocês, sim. Escocês. Casado com Sarah Poulton Calley, né? Então eles se estabeleceram em Petrópolis, né? Inclusive eu estive lá em Petrópolis, né? E a casa onde eles iniciaram o primeiro trabalho com a Escola Bíblica Dominical, 5 crianças, falando sobre o livro de Jonas, né? Ainda está lá o terraçozinho do mesmo jeito, né? Está preservado. Inclusive, né, pastor, a Escola Dominical começa no Brasil em língua portuguesa através do missionário congregacional. A primeira escola bíblica, né? No Brasil, né? No Brasil, né? Então, isso é importante, um marco histórico, marco histórico, nação, né? Inclusive tem lá uma placa, né, dos evangélicos lá, não, convencionais, os evangélicos lá de Petrópolis, né, homenageando Robert Calley, Sarah Calley pela primeira escola bíblica dominical, né? Tá lá, eu tive lá e vi, né, tá excelente lá o trabalho que fizeram. E também, na minha leitura sobre o assunto, Samuel e pastor Sérgio, eu vi também que muitas coisas nós brasileiros devemos aquele trabalho de Calley, como por exemplo a questão do sepultamento, né, de pessoas não católicas, direitos civis, né, cemitério público, registro de casamento oficial e assim por diante. Uma obra extraordinária que aquele médico escocês fez, né, aqui no Brasil para a glória do Senhor. Que até então era vedado. Inclusive, né, a questão dos salmos e hinos, que o primeiro inário em língua portuguesa aqui foi Salmos e Hinos. Dele derivou o cantor cristão, a harpa cristã e os outros inários que existem hoje no meio evangélico. E a escola dominical também o primeiro inário foi 50 congregacionalismo, né? Sarah Calley, ela fez. Inclusive também essas conquistas do Dr. Calley, né, se deu também pela grande amizade que ele tinha com Dom Pedro II, imperador da época. Na época, né? Ele se interessava pelas histórias de Israel, né, da Terra Santa, e Robert Calley foi um dos seus professores quanto a isso. Ele era médico, né, e facilitava o acesso ao povo, tinha um bom trânsito no meio, né, político da época, e fez uma obra extraordinária, né? E sim, tem 2 igrejas que ele fundou aqui no Brasil, né? Sim, a primeira foi lá no Rio de Janeiro, a Fluminense, né? E a Pernambucana. A Pernambucana aqui em Recife. Glória a Deus por isso, né? E todas essas histórias e muito mais detalhes você encontra no livro, né? Do pastor Joelson, os congregacionais, do pastor Joelson, né? Estou ansioso por esse livro, com certeza, porque é assunto que fascina, né? Pois é, queridos ouvintes, aí está o pastor Sérgio Paulo, né? E a igreja congregacional aqui, a primeira igreja? O meu berço, né? Digamos assim. Estamos caminhando pela graça de Deus, né? Deus tem nos fortalecido. Aliás, o berço foi presbiteriano, depois foi congregacional, né? Isso. E no questão da renovação espiritual, no caso, né? Tem igrejas, como a aliança surgiu da União, né? Então tem igrejas congregacionais, como no caso a primeira aqui em Cruz das Almas, que tem muito mais do que 50 anos, né, pastor? Sim, é verdade. É interessante, né? Exatamente. A nossa igreja está completando 85 anos esse ano, né? E praticamente todas as igrejas aqui congregacionais de João Pessoa tiveram origem a partir da congregacional aqui em Cruz das Almas. Inclusive a terceira igreja que eu pastoreio, né? Isso, várias igrejas, né? Aqui. 20 anos de organização lá, tivemos a festa recente. Pastor, me diga uma coisa, e assim, na sua perspectiva, assim, o congregacionalismo no Brasil, através do Ministério da Aliança, o que é que o senhor pensa? O que é que a denominação está fazendo para as coisas crescerem, avançarem? Esta obra é maravilhosa. Eu entendo a Aliança hoje, pastor Eudes, assim, como uma denominação que ela está firmando seus fundamentos. Sólido, né? Sólido, sim. Doutrinário. Doutrinário, né? A Aliança, ela tem uma preocupação muito grande com a doutrina e tudo mais, não é? E, então, para a gente avançar nessa área, é preciso primeiro formar uma identidade, né? E Deus tem nos abençoado dessa maneira. Eu tenho visto isso, eu tenho visto a denominação, as igrejas que formam a nossa denominação já se moldando, né? Isso é muito bom, né? Porque tem feito um trabalho que é um trabalho que tem fundamentos firmes, consistente, né?
Sério? Isso é muito bom, né? O próprio preparo de obreiros da nossa denominação, um preparo levado muito a sério, né? Então a sério que tem muitos que dizem, rapaz, é muito rígido, né? Que acha que é muito rígido as coisas, mas é o zelo, o cuidado, né? Diante daquilo que temos visto hoje em dia, né? Aqui em João Pessoa nós temos igreja em que bairros, né? Em quais bairros, assim? Aí aqui temos vários, né? Eu acho... O Gás está lá, né? O Gás, no Gás, das indústrias, das indústrias, tem no Cristo, bancários, Cristo, Valentina, Rangel, né? Temos muitos bairros aqui, sim. Costa Silva, Centro. É bênção do céu, né? Graças a Deus. Quer mais alguma coisa, Samuel? Só para terminar essa parte aqui, eu queria que o pastor Sérgio Paulo falasse exatamente sobre o que é uma igreja congregacional, né? Okay. Por que esse termo congregacional? Tem a ver com o quê? Com o governo, com o quê? E em que sentido, né, as igrejas que se organizam, em que sentido elas têm a sua regência, né? Ok. O congregacionalismo é a forma de governo de igreja em que a autoridade ela repousa sobre a independência e a autonomia de cada igreja local. Essa é a consistência nossa, né? E este tem sido declarado como o sistema primitivo, que representa a forma mais antiga de governo da igreja no Novo Testamento. Nós cremos assim, né? O congregacionalismo moderno, no entanto, ele vai datar a partir da Reforma Protestante, né? Porque nós bem sabemos que com introduzido do caso do regime papal, vamos dizer assim, né? Quando o regime papal chega, então dá poderes a somente um homem para que ele possa estar dominando a igreja. E o congregacionalismo resgata, não é, o governo bíblico, onde cada igreja local ela é independente, ela é o corpo de Cristo, cujo cabeça é Cristo, e esse resgate se dá a partir daí da reforma, né? Um regime mais democrático. Sim, né? mas nós entendemos, não é, que biblicamente, quando vamos para a Bíblia Sagrada, por exemplo, né, livro de Atos dos Apóstolos, as orientações de Jesus quanto a questão de disciplina, tudo mais, ela leva para a igreja. E a igreja que decidia. E as sessões da Assembleia regulares, né? Exatamente. É assim que nós entendemos. Então, o congregacionalismo é esse sistema de governo. Então, em termos práticos, como é que surge uma igreja congregacional? Começa-se um trabalho, vamos dizer, em um bairro, né? Sim. Aí, na medida que aquele trabalho vai crescendo, como é que a igreja se organiza e passa a ser autônoma, independente, a reger-se por si mesma? Primeiro, quando ela vai sendo implantada, né, ela tem que ter uma regência de uma igreja já formada, né? Ela tem a regência, a direção, a orientação da igreja já formada. A igreja mãe. Aqui fica, né, a igreja mãe, exato. Acompanhando o trabalho, desenvolvimento, né? Perfeito. Depois que essa igreja, esse grupo de irmãos, né, que é a igreja, esse grupo de irmãos, eles têm condição de se autossustentar, então, de uma forma, vamos dizer assim, dinâmica, de uma forma natural, né? Esses irmãos são agora emancipados e formam uma nova igreja. E assim, a denominação estipula a quantidade mínima, 40 membros. 40 membros, né? E se tiverem condição de manter o pastor, dois diáconos, pastor e dois diáconos, ou presbítero e 2 diáconos. Isso é muito importante, porque as igrejas congregacionais, quando elas se organizam, né, bem, de uma forma consistente, né, segundo um padrão bíblico. Isso é uma bênção do céu, né, Samuel? Eu fiz essa pergunta porque, por exemplo, né, mesmo no interior, não é só nas capitais, mas mesmo na cidade do interior, pode haver mais de uma igreja congregacional, né? Sim. Desde que cada comunidade possa se auto-administrar, não é isso? Nós entendemos que a igreja é um grupo de pessoas que se reúnem para adorar a Deus, né? E cumprir as ordenanças, batismo, ceia, né? Nós entendemos que esse grupo reunido é uma igreja. Então, se eles são autossustentáveis, se eles podem manter um pastor, se tem uma liderança eclesiástica, presbítero, diácono, então não tem sentido. Está dentro do padrão bíblico. Está dentro do padrão bíblico e eles resolvem suas próprias questões. Quer dizer que a aliança ela é composta de é uma associação de igrejas, né? Sim. De igrejas que voluntariamente se resolvem, né? Porque como as igrejas são independentes, né? As igrejas são independentes, aí como é esse vínculo? Então, biblicamente, é uma ligação que tem a ver voluntária. Não é? Nós somos parte de uma mesma doutrina, do mesmo entendimento de governo de igreja. Então, nos reunimos como uma associação de igreja que forma aliança. Realmente, aí dá uma consistência muito grande ao trabalho congregacional, né? Amém. Vamos ouvir um hino para a nossa edificação espiritual. Daqui a pouco voltamos com o pastor Sérgio. Filho, nunca mudei.
Senhor, eu te adoro porque tu és santo, por tua grandeza e pelo que tu és. E eu declaro a ti, Senhor, que sou um adorador. Exaltado para todo sempre. Pra te adorar, pra te exaltar, eu estou aqui por tudo que tu és na minha vida. Porque eu te amo, te adoro, é o motivo da minha felicidade. A Deus eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Ainda que a figueira não floresça, mesmo assim te adorarei. Mesmo que não tenha flores no jardim, mesmo assim te adorarei. Por medo do abismo eu te adorar, me leva pra lá, me leva pra lá. Se for por interesse no teu paraíso, não me deixe entrar, não me deixe entrar. Se eu te adorar pelo que tu és, por tua grandeza, porque santo és, não esconda de mim tua face, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Te adorar, me leva pra lá, me leva pra lá. Se for por interesse no teu paraíso, não me deixe entrar, não me deixe entrar. Se eu te adorar pelo que tu és,
Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir aí na voz de Emílio Guimarães essa linda canção que tem por título Eu Me Rendo. Aqui com as considerações finais, o pastor Sérgio Paulo mais uma vez. Pastor, fica à vontade, viu? Eu quero aproveitar e agradecer esse momento, pastor Eudes, né, a Terceira Igreja Nacional, por nos estar dando essa oportunidade. Agradecer a você que está nos escutando também, que Deus possa abençoá-lo ricamente. E quero render louvores ao Senhor, aquele que regenerou a nossa vida, mudou a nossa vida, com o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Eu quero aproveitar e dizer também que nós estamos na grande expectativa de pessoas de vários lugares do nosso Brasil, né, de Blumenau, de São Paulo, Mato Grosso, Belo Horizonte, Sergipe, Amazonas, né, Porto Velho. Então, nós estamos aí esperando aí uma representação de vários estados do nosso Brasil. Da também, Bolívia não vem não? Bolívia vem. Bolívia vem. O pastor João está vindo aí da Bolívia. E talvez venha também o missionário Danilo e sua esposa Rose. Nós estamos aí já em contato também, né? Veio os 2 missionários também lá da Tailândia, não é? Nós estamos aí recebendo aí aquele casal maravilhoso, né? Então pedimos a Deus que possa estar guardando os nossos irmãos que estão viajando aí nessas estradas que não estão fáceis, né? Estamos Jesus, orando, né? Então contamos certo, com sua presença. Deus abençoe. Amém. Pastor Sérgio, em linhas gerais, fala um pouco sobre a igreja lá na Bolívia. A Bolívia, graças a Deus, ela está avançando com o mesmo preceito, né? Os mesmos paradigmas, dogmas que nós temos guardado da Escritura Sagrada. É uma igreja vibrante, é uma igreja que tem crescido. A congregação lá já abriu mais 2 outras congregações. Tem obreiros. É nativo ou é brasileiro? Nós temos já 2 obreiros nativos. O brasileiro ainda está lá, mas a tendência é que ele saia e a igreja prossiga sozinha. Porque é uma igreja convencional, né? Então isso é uma bênção. Inclusive até seminário já tem lá, né? Já temos seminário funcionando na Bolívia também. E nós temos também seminários aqui, né? Tem Cruz das Armas, temos seminário aqui tem Caruaru, né? João Pessoa, Caruaru, Campina Grande, Bolívia, temos seminário em Aracaju, temos seminário em Juazeiro, da Bahia. Coisa boa. Temos vários outros seminários aí. É bênção do céu. Tá bom, pastor, só para finalizar aqui, reforce os dias e os horários da programação do jubileu. Ok. O nosso jubileu, quero trazer aí a memória de quem está nos escutando, será realizado dias 13 e 14 de outubro, próximo final de semana. Na sexta-feira, dia 13, começa às 19h30. No sábado, temos a programação de 9 ao meio-dia, de 14 às 16h30 e das 18 às 20 horas. Amém. Entrada franca. Entrada franca. Agora, quem quiser levar uma ofertinha, leve. Ah, sim. Fique à vontade. Amém. Pastores, considerações finais. É só agradecer a Deus, né, Samuel, o privilégio de ter conosco o pastor Sérgio Paulo, dando essas informações tão preciosas para os nossos ouvintes, para todo o público congregacional e também de outras denominações. O aviso foi dado, o nosso jubileu está se aproximando e você, querido ouvinte, está sendo cordialmente convidado. Apareça lá, porque é um prazer recebê-lo e que Deus abençoe você, a sua família, a sua comunidade evangélica, né? Amém. Por hoje é só, né? O próximo sábado tem programa, pastores? Tem, tem. Amém, né? Amém. Deus proverá. A gente grava lá e tem pra cá ou vem pra cá, não tem problema não, dá pra fazer as duas coisas. Se Deus quiser, né? Ou sábado ou depois, daqui a 15 dias a gente volta com o programa de número 128. Fiquem todos na paz do Senhor, vamos orar finalizando. Santo e bendito Deus, nós te agradecemos por mais este programa que foi realizado, por tudo, Senhor, que foi aqui propagado, que o teu Espírito Santo esteja levando a tua palavra a cada coração, que a tua palavra encontre lugar na vida de cada ouvinte. Abençoa os programas que seguirão nesta abençoada emissora, é o que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.